Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E se você chegou nesse vídeo, eu tenho certeza que você também tá curioso para saber o porquê que eu comprei uma mansão e um carro esportivo de quase R$500 mil no meio de uma pandemia. Qual a lógica disso? Por que que eu fiz isso no momento que muita gente está poupando o máximo que pode para poder sobreviver ao longo desse período que a gente não sabe até quando vai? Então fica aqui comigo que eu vou te contar os meus motivos de ter feito isso. Vamos lá então, galera, eu vou contar um pouco aqui da minha trajetória, do porquê que eu tomei essa decisão, né? É uma decisão, assim, difícil, querendo ou não, você gastar quase R$3 milhões de um dinheiro no meio de uma crise que a gente está passando, é bastante dinheiro, né? E você fica até um pouco preocupado, porque você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o que pode acontecer, a gente não sabe até onde isso vai, né? Pelo que tá aparecendo, não tem uma solução muito imediata, e isso provavelmente vai se estender por mais alguns anos. Eu vou contar pra vocês o porquê que eu tomei essa decisão, não é uma justificativa, eu não preciso me justificar pra ninguém, eu sou dono da minha vida, eu sou dono do meu dinheiro, eu empreendo, eu que me ferrei durante 10 anos pra conquistar tudo que eu conquistei até hoje, então eu não tô aqui me explicando pra ninguém, porque eu não devo explicação pra ninguém, eu só quero contar o porquê que eu fiz isso. Pra quem me conhece ao longo desses 10 anos, sabe que eu sou uma pessoa que, 10 anos que eu falo que é o período que eu comecei a empreender, lá no final de 2010, mais ou menos. Eu sou uma pessoa que eu nunca me apeguei a bens materiais, eu nunca fui uma pessoa de querer comprar carro, de querer comprar casa, tanto é que até hoje, dentro da empresa, eu tenho uma estrada ano 2018, uma Fiat Strada, né, que é a estradinha de trabalho, que eu fiquei com esse carro a vida inteira, cara, praticamente até o final de 2019 eu ainda tava com esse carro, 2019, eu ainda tinha esse mesmo carro, e era o carro que eu usava, inclusive eu já tinha até um filho, que é o Benício, que tá ali, ó, jogando o joguinho de computador dele, não sei se dá pra vocês verem ele ali, ó, olha lá, dá um oi, Benício. Então era até engraçado, né? Porque assim, eu já tinha dinheiro suficiente para comprar o carro que eu quisesse, para dar conforto melhor para todo mundo, mas eu usava, cara, a estrada para trabalhar. Então eu saía do meu apartamento, eu morava praticamente 4, 5 minutos da minha empresa, eu saía do meu apartamento, deixava o meu filho na escola, da escola eu ia trabalhar junto com a minha esposa, Carol. Então eu ia com a estradinha, cara, eu não tinha outro carro e não fiz questão de comprar outro carro, porque a minha vida era tudo ali muito próximo uma coisa da outra, né? Então eu falei, pô, por que eu vou gastar dinheiro em carro, deixar o carro parado, sendo que eu não vou usar, né? Porque tudo que a gente usa é tudo aqui próximo, o shopping é perto, a casa da minha mãe era perto, a firma é perto, então não tinha necessidade. E, cara, e meu filho, andava eu e a Carol, e a estradinha, ela não tem, só tem 2 lugares, né? E tem a cabine estendida, não é nem cabine estendida, né? É um pedacinho ali de 20 centímetros atrás do banco, que é onde meu filho ia. E é engraçado, porque como eu falei, eu já tinha condições financeiras de comprar praticamente o carro que eu quisesse, mas eu não comprava porque não havia necessidade. Então, pra quem me conhece, sabe que eu nunca liguei pra esse tipo de coisa. Eu morava num apartamento meu, um apartamento comprado de 65 metros quadrados, próximo ali da minha empresa. Eu comprei por questão de logística, né? Você não perdia muito tempo pra se locomover até os lugares que você precisava. E essa foi minha vida, cara. Durante 10 anos, eu nunca liguei, eu nunca quis gastar dinheiro, nunca me preocupei com passivos, ou seja, coisas que não me traziam lucro, que não eram rentáveis pra mim. Então, tudo que eu gastei
foi visando lucratividade. Então, eu gastava muito com maquinário sem pensar duas vezes. Quando eu comprei meu torno CNC, eu gastei 180 mil reais à vista. Quando eu comprei meu CNC Plasma, eu gastei também, eu acho que na faixa de 200 mil reais à vista também. Eu nunca me preocupei em gastar dinheiro em máquina. Por quê? Porque eu sabia que cada centavo que eu colocasse na empresa, ela ia voltar para mim como lucro, ela ia voltar como ganho, então eu não tinha preocupação nenhuma. E nesse meio período eu fiz várias outras coisas, então eu abri academias de CrossFit, eu tinha 2 academias, o investimento também foi alto, eu abri uma cartonagem, onde eu tinha, para quem sabe o que é uma cartonagem, uma impressora custa mais de 100 mil reais. Eu tinha impressora, eu tinha corte-vinco, eu tinha fardadeira, eu tinha coladeira, eu tinha praticamente tudo. E cara, nessa empresa eu gastei em torno de 130 mil reais em todos os equipamentos. Então, como eu falei, tudo que era investimento jurídico para a empresa, com a finalidade de me trazer maior renda, eu nunca me preocupei em fazer. Agora, por exemplo, gastar 60 mil num carro, pra mim era um absurdo. Gastar, sei lá, 1 milhão de reais numa casa era totalmente inviável. Pra quê, cara? A maior parte do tempo eu ficava fora, né? Eu ficava fora da casa. Então eu tava em casa só pra dormir, né? Chegava em casa, sei lá, 7, 8 horas da noite, dormia. Amanhã, no dia seguinte, 8 horas da manhã, eu já tava indo trabalhar de novo, então não tinha necessidade, eu nunca pensei nisso. A ideia era sempre acumular. Era nunca gastar em nada, a não ser em coisas que me trouxessem retorno. No começo de 2019, foi o ano que eu resolvi começar a investir em ações. Eu catei o final do ano de 2018, estudei bastante, tirei certificações, li bastante livro e dali em diante eu comecei a investir. Sempre investi por conta própria, tá? Nunca precisei de ajuda de ninguém, eu estudei sobre o mercado, análise fundamentalista, estudei sobre balanço de empresa, sobre os múltiplos das empresas e eu sabia analisar, escolher os ativos que eu queria na minha carteira. Eu lembro que uma das primeiras empresas que eu comprei na Bolsa de Valores foi a VEG. A VEG na época, cara, se eu não me engano, eu comprei em fevereiro ou março de 2019, eu paguei em torno de R$19 cada ação. E era uma das melhores empresas que eu tinha avaliado na época e que eu ouvia todo mundo comentando também, uma das melhores empresas em termos de balanço, né, dos últimos anos, do histórico da empresa. Era uma empresa totalmente rentável, que todo ano crescia, né? Então eu falei, bom, eu aportei em vários ativos, eu tinha 8 ativos na minha carteira, isso de ações, fora fundo imobiliário, e eu peguei gosto. Até então, cara, eu nunca tinha guardado dinheiro. E foi no ano de 2018 que a minha esposa começou a acompanhar algumas pessoas na internet. E ela falou, Diego, investimento é interessante. Você nunca teve a ideia, você nunca pensou em a gente guardar alguma coisa. Por quê? Eu nunca tive dinheiro guardado, cara. Como eu falei pra vocês, tudo que eu ganhava voltava pra empresa em forma de ativos, assim, em forma de matéria-prima, estoque, etc. Então, nunca me preocupei em guardar dinheiro. E eu pensei, né, junto com ela, eu falei, bom, se alguma coisa acontecer com a gente, sei lá, na pior das hipóteses, vamos supor que a empresa fale, entendeu? Alguma coisa ruim aconteça, a gente não tem nada guardado. A gente não tem liquidez, porque assim, você vai ter que vender máquina para fazer dinheiro, você vai ter que vender produto para fazer dinheiro, vai ter que vender casa, vai ter que vender carro, vai ter que vender um apartamento. Então, cara, você não tem liquidez. O que é liquidez? Você não tem dinheiro imediato, o dinheiro não aparece para você do nada. A partir do momento que você tem dinheiro em espécie investido, aí é outra história, você tem liquidez para tirar a hora que você quiser. E foi nessa época que eu comecei a estudar sobre investimentos, graças a Carol, que abriu minha mente sobre esse tipo de assunto, porque até então tudo que eu ganhava era empresa. Então eu catei o finalzinho do ano, estudei bastante, aprendi bastante. Começo de janeiro eu comecei a investir em ações. Eu lembro que o meu primeiro aporte em ações foram 120 mil reais, galera. O primeiro aporte, o primeiro investimento que eu fiz em ações foram 120 mil reais. E dali em diante foi crescendo cada vez mais. Tanto é que um pouquinho a mais do meio do ano eu tinha feito meu primeiro R$1 milhão investido na Bolsa de Valores. Ou seja, em menos de um ano eu tinha feito meu primeiro 1 milhão. É claro que uma coisa que ninguém conta pra vocês, galera, esse pessoal que fala de ações, é que pra você ser rico, pra você fazer dinheiro com ações, você precisa ganhar muito dinheiro também, porque o que vai te tornar rico na Bolsa de Valores são os aportes que você faz. Não adianta você querer aportar 1.000, 2.000 reais, 300 reais, 500 reais e achar que vai ficar rico. Cara, não vai acontecer. É muito difícil que aconteça, por exemplo, o que aconteceu com a Magazine Luiza, que chegou a custar menos de R$1 e depois passou de 170 reais. Então quem comprou 1.000 ações lá acabou ganhando muito dinheiro. Mas isso é uma situação muito atípica, muito difícil de acontecer e você não pode contar com a sorte. Então eu só tive aportes tão altos como esse
Porque eu trabalhei muito e minha empresa já era grande o suficiente para me dar uma renda para que eu pudesse guardar mais de 100 mil reais por mês, todo mês em ação. Tanto é que no segundo mês já passou para 200 mil. Eu sempre investi na faixa de 150, 200, mais ou menos nessa faixa até chegar no meu primeiro milhão. E em 2020, no meio da pandemia, foi o ano que eu mais investi em ações, porque as ações caíram e eu tive disciplina para continuar investindo na bolsa mesmo com ela em queda, porque eu já tinha lido tanto sobre o assunto que eu estava tranquilo em relação a isso. Mas voltando lá para a parte das ações. No começo de 2019 eu comprei ações da VEG, como eu falei para vocês. E no ano de 2020, mais pro final do ano, a bolsa tinha recuperado o patamar antes da queda, né? Que chegou a bater 118 mil pontos, se eu não me engano. E foi a época que eu resolvi realizar lucro de algumas ações. Até porque eu achava que os múltiplos das ações, de algumas ações, já não estavam compatíveis mais com o valor intrínseco da empresa. Então eu falei, bom, eu vou me desfazer de algumas ações, eu vou realizar lucro, porque eu tomei uma decisão muito importante. E aí agora que eu vou explicar para vocês o porquê que eu comprei essa casa aqui que a gente tá morando agora. Quando começou a pandemia, era uma coisa muito incerta, ninguém sabia até onde ia isso, né? Ninguém sabia, era uma coisa nova para todo mundo. Teve o primeiro lockdown, todo mundo ficou dentro de casa, as escolas fecharam, tudo fechou, ninguém pôde sair de casa só para trabalhar, e olha lá, foi um ano que eu percebi a importância do dinheiro, a importância de você ter dinheiro guardado. Eu morava num apartamento pequeno, como eu falei para vocês, em torno de 65 metros quadrados, e cara, a entrada do AP era aqui, o AP acabava aqui. Então era assim, você corria no AP, cara, não dava nem pra correr, na verdade. Se você desse 3 cambalhotas, você chegava no final do AP. Então assim, era um apertamento, né, cara? Como popularmente é conhecido esses apartamentos pequenos. Então eu pensei, né, eu e minha esposa conversando um certo dia, e a gente chegou numa conclusão, cara. A gente falou assim, qual a finalidade da gente guardar tanto dinheiro, né? Porque nesse ano de 2020, foi um ano que eu guardei, cara, quase que o quádruplo do que eu tinha acumulado em 2019. Porque eu ganhei muito dinheiro nesse ano de 2020. Eu tô num segmento que foi totalmente favorecido pela pandemia, então eu acabei vendendo demais, galera, ganhei muito dinheiro. A maioria desse dinheiro foi investido na bolsa, cara, na época de baixa. Na hora que a bolsa teve vários circuit breakers, eu tava lá colocando dinheiro, aportando. E quando chegou mais pro final de 2020, que ela retomou o patamar de 118 mil pontos, a minha carteira estourou, né? Então eu falei, bom, a gente chegou numa conclusão. Nós vivemos hoje em 3 pessoas, eu, minha esposa e o Benício, e ela estava grávida do Augusto, que é o meu segundo filho, que já nasceu há 4 meses atrás. E a gente pensou assim, cara, qual que é a finalidade de acumular tanto dinheiro, tanto assim, né? Para nós é tanto dinheiro, se você não vai usar, né? Se você não usa para nada. Tipo, o que a gente tá esperando? Ficar velho para deixar o dinheiro pros filhos? Sei lá, o que tá esperando para gastar um pouco desse dinheiro, né? Para dar um conforto melhor, um lazer para a família, um lazer para os filhos, para ela, para mim, que sempre trabalhei demais, para os meus pais, para os pais dela. Então, cara, tava na hora de mexer, tirar o escorpião do bolso e gastar um pouco. E foi daí que veio a decisão de comprar a casa. Cara, você via meu filho correndo, ele brincava no AP, porque os parquinhos do condomínio tava fechado, o parque público tava fechado, o shopping tava fechado, aqueles brinquedos que tem em shopping que eu levava ele direto, tudo fechado, cara. Tava até dó ver o moleque brincando, nem pra descer no condomínio e brincar, correr na rua do condomínio não podia. Então ele tinha que brincar dentro do apartamento, e era o dia inteiro TV, videogame não, computador, e corria ali, cara, como eu falei pra você, 3 cambalhotas, chegava no final do AP, e ele tudo suadinho em casa, não dava pra brincar direito, e pô, aquilo começou, sabe, remoer. E a gente falou, mano, isso é um baita de um egoísmo, né, cara? Você guardar tanto dinheiro esperando acumular, não sei lá pra quê, né? Pra viver de renda, pra ter uma renda passiva, pra receber dividendos. Cara, sim, esse é o objetivo. Mas qual que é o sentido disso a partir do momento que você faz família? Por que você não usa um pouco desse dinheiro pra dar um conforto melhor? Que esse é o objetivo do provedor, né? Esse é o objetivo do cara ou da mulher que provê pra família, né? Que dá condições melhor pra família. Então a gente tomou essa decisão, a gente falou, não, vamos comprar uma casa, vamos gastar de verdade, porque é o que a gente precisa. Tá na hora, a gente trabalhou muito, foram anos e anos abdicando de tudo, de viagem, de passeio, de amigos, de balada, de festas, de final de semana, de feriado, de tudo, cara. Então tá na hora de usar um pouco o dinheiro que a gente conquistou. E aí, voltando no assunto da VEG. Essa empresa VEG, no final de 2020, que foi quando a bolsa retomou os patamares, se bem que a VEG é uma empresa que não caiu muito durante a pandemia, tá? Ela conseguiu se manter praticamente intacta, né? E aí, no final de 2020, eu tinha muito dinheiro acumulado
nessa empresa. E como eu achava que ela já não estava mais valendo aquilo, baseado nos múltiplos dela e no valor intrínseco da empresa, eu resolvi realizar lucro nela e mais algumas outras empresas que eu achei que não fazia sentido naquele momento. Então eu comprei a casa e na época, cara, na VEG, eu tinha praticamente, sei lá, quase R$1 milhão só nessa empresa. Então eu falei, cara, é muito dinheiro numa empresa só, vamos tirar, vamos comprar a casa com esse dinheiro. Não foi o suficiente, óbvio, a casa saiu mais de 2 milhões, então eu tive que vender mais algumas ações. E esse foi o motivo, cara. O motivo de eu ter feito isso foi dar lazer pra minha família, foi dar uma condição de vida melhor, foi dar uma qualidade de vida melhor. E eu não me arrependo nem um pouco de ter tomado essa decisão, muito pelo contrário. Eu fico muito feliz. Na época, cara, eu fiquei, sei lá, até sem dormir à noite, que eu falei, mano, é muito dinheiro, eu nunca tinha gastado tudo isso numa coisa que não vai me trazer retorno nenhum, mas o retorno nenhum é quando eu penso só na parte financeira, né? Mas e o retorno da alegria, o retorno da família unida, da união, da estabilidade familiar, do companheirismo? Tudo isso é um retorno muito maior do que o dinheiro pode trazer. E hoje eu tô totalmente feliz com a decisão que eu tomei lá atrás. E aí entra a parte do carro, né? Como o ano de 2020 tinha sido um ano excelente pra mim, eu falei, bom, tá na hora de eu me dar um presente, né, cara? Também a mesma situação, trabalhei por tanto período, sempre andei de estrada 2008, então eu falei, cara, agora eu vou comprar um carro. Eu vou comprar um carro que eu gosto. Eu já tenho um Audi Q3, que é o carro de família, que eu comprei também em 2020. Mas eu falei, não, eu preciso de um carro pra mim, cara. Eu preciso de um carro pra eu aproveitar. Então foi aí que eu resolvi comprar uma Porsche Boxster 718. Também não sou muito fã de carro, cara. O carro praticamente tá lá sujo. Às vezes eu esqueço ele até na chuva ali, como eu mostrei um dia pra vocês nos stories. Eu não ligo muito pra carro, eu não ligo muito pra esse tipo de coisa. Comprei porque, cara, eu queria sentir o prazer de dirigir um carro mais legal, sabe? Um carro esportivo, de ter alguma coisa assim, mas também não me arrependo de ter comprado. Eu acho que foi um ano de grandes conquistas nas nossas vidas, e eu acho que tudo que eu fiz no ano de 2019, no ano de 2020 e desde o ano de 2010, tudo valeu a pena, galera. Cada festa que eu deixei de ir, cada final de semana que eu fui trabalhar, cada viagem que eu deixei de fazer, cada momento que eu passei com a minha família, cada segundo que eu passei trabalhando dentro da minha empresa, tudo isso valeu a pena para chegar onde eu cheguei. Se eu tivesse que dar um conselho para vocês, eu daria esse conselho, galera. Acredite naquilo que você faz. O e-commerce fez eu chegar onde eu cheguei, me deu tudo que eu tenho hoje graças ao e-commerce, graças às vendas online, graças ao empreendedorismo. Não abandonem, tenham consistência, acreditem naquilo que vocês estão fazendo, se afastem de pessoas medíocres, se afastem de pessoas que te jogam para baixo, de pessoas pessimistas. Tire essas pessoas da vida de vocês e trabalhe incansavelmente até você atingir o objetivo que você quis. E a hora que você atingir, você busca um objetivo ainda maior e continue trabalhando incansavelmente, galera. Então, valeu, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí no comentário o que vocês acharam. Se inscreve no canal se você não está inscrito, clica no joinha e tamo junto e até o próximo vídeo.